Você está ajudando a construir o templo de Deus, sendo membro da família de Jesus? Ou está sendo uma pedra no caminho? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa mãe estejam conosco. A palavra de Deus contida na liturgia de hoje nos convida a meditar sobre a obediência, a família e a construção do reino de Deus. Nas leituras, a aparente separação entre a reconstrução material do templo em Esdras e a definição de família de Jesus em Lucas se dissolve na compreensão profunda da nossa fé. No livro de Esdras, no capítulo 6, versículos de 7 a 8, 12 e de 14 a 20, o rei Ciro dá a ordem para que o templo de Jerusalém seja reconstruído. E mais do que isso, oferece recursos para a obra. Ele não era um seguidor de Javé, irmãos, não era do povo de Israel, mas foi um instrumento da providência divina. A reconstrução do templo não era apenas uma questão de alvenaria e madeira, era a restauração da casa de Deus, o lugar da adoração e da presença divina entre o seu povo. Era um ato de fé e de obediência à vontade de Deus que se manifestava até mesmo através de um rei pagão. E aqui fica evidente uma coisa para nós. Podem ter certeza de que Deus vai usar quem Ele quiser para que o seu reino seja edificado. Por isso, a confiança na providência divina deve ser plena. Nos dias de hoje até cabe uma certa reflexão aqui. A igreja não pode e não força ninguém a votar nesse ou naquele candidato em época de eleição. Ela pode e deve mostrar seus princípios, cujos sejam os mesmos princípios de Deus, e são os princípios de Deus e devem ser os nossos princípios, para que eu e você possamos discernir qual candidato seria melhor. Mas mesmo assim, se acaso o candidato que mais se adequa aos nossos princípios, aos princípios de Deus, não for eleito, nós devemos aceitar, afinal, Deus quis assim. A própria palavra de Deus vai dizer: todo homem se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus, de modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Então, irmão, você se diz cristão, você se diz seguidor de Cristo, e não aceita esse ou aquele governante, e deseja de todo o coração o mal a ele ou a quem votou nele, cuidado, você está atraindo condenação sobre você. Sou eu quem estou afirmando isso? Não, é a palavra de Deus. Hoje, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos de 19 a 21, Jesus redefine o conceito de família. Seus familiares o procuram, mas ele aponta para a multidão e diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus não está negando ou desvalorizando sua própria família de sangue, tampouco desmerecendo sua mãe, que foi a mais fiel e obediente à palavra de Deus. Pois, se assim ele fizesse, estaria quebrando o quarto mandamento de Deus, e nós sabemos que nosso Senhor não tem pecados. Nesse trecho do Evangelho, irmãos, Jesus está expandindo a noção de parentesco, nos mostrando que a verdadeira família, e a mais profunda e eterna, é aquela unida pela fé e pela obediência à vontade de Deus. Esta família espiritual transcende os laços de sangue e se torna a igreja, o corpo místico de nosso Senhor, a casa de Deus em construção, que lemos na primeira leitura. Olha como a palavra se completa, ela se fecha aqui. Hoje, irmãos, a igreja inteira celebra o dia de São Padre Pio de Pietrelcina. E ele se encaixa perfeitamente nessa minha reflexão de hoje. Sua vida foi marcada pela obediência radical e pela construção do reino de Deus. A obediência dele não foi fácil. Ele enfrentou oposição, calúnias, incompreensões da própria igreja, da hierarquia da igreja. Inclusive, lutou contra o próprio Satanás. Da mesma forma que os fariseus que não aceitavam Jesus, podemos dizer que em Padre Pio se cumpriu a palavra: se perseguiram a mim, também hão de vos perseguir. No entanto, sua obediência era à vontade de Deus, que ele buscava incansavelmente na oração e no serviço aos outros. Padre Pio construiu templos humanos de fé, não de pedras. Ele acolheu os pecadores, ouviu confissões por horas a fio e guiou almas ao caminho da salvação.
Ele compreendeu, irmãos, que a família de Jesus é construída com pessoas que ouvem e praticam a palavra de Deus. A Casa do Alívio do Sofrimento, que Padre Pio fundou, é um exemplo vivo dessa obediência e serviço. Um templo onde a dor é aliviada e a fé restaurada. Assim nós também somos chamados a ser como o sacerdote Esdras, para reconstruir o templo de Deus em nossas vidas e em nossa comunidade. E para isso, Deus enviou o engenheiro, que por sua vez enviou os pedreiros, que nos dão os materiais necessários para a obra. E então, como São Padre Pio, somos os serventes pondo em prática a construção do reino de Deus, nos tornando a verdadeira família do engenheiro Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.